Começa agora. Programa Ecos do Calvário. O poder da Palavra de Deus transformando vidas. A apresentação: Pastor José Ivan. Filipenses, capítulo 4, versículos 1 em diante. Nos diz a gloriosa Palavra de Deus. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém. Meu nome, eu vou já pegar, mas eu vou dizer uma coisa. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Momento de oração. Pai celestial, Deus eterno e bendito, em cuja presença estamos nesta noite. Te glorificamos e te exaltamos, ó Deus verdadeiro. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso bispo, é o nosso pastor, é o Deus que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Te agradeço, ó Deus, pela salvação que realizaste no Calvário. Te agradeço, ó Deus, porque nos purificastes do teu sangue poderoso. Te agradeço, meu Deus, porque os nossos nomes estão registrados no livro da vida. Pai eterno, Pai bondoso, em o nome de Jesus, abençoa a tua igreja, a tua noiva, a igreja que Jesus comprou por um preço altíssimo, que foi o seu sangue. Ó Deus, capacita a tua igreja, dá ao teu povo a graça, a sabedoria, o poder do Espírito Santo, o conhecimento da palavra de Deus, para podermos estar prontos para proclamarmos a tua gloriosa e santa palavra. Abençoa o nosso pastor, presidente, o nosso querido pastor Erivelto,
teu servo, abençoa gloriosamente, juntamente com a sua família, os nossos pastores do interior, pastor Arruda, abençoa teu servo, o pastor Josimar e os demais pastores do interior, os nossos obreiros aqui de Caucaia. Ó Deus querido, abençoa cada irmão e a cada irmã, nos dá força, ânimo para não arrefecermos nestes dias de pandemia, de névoas nebulosas que pairam sobre o globo terrestre. Mas nós temos o nosso Deus que é vivo, que tem poder para repreender todo este mal e trazer-nos a paz, a alegria e o gozo e o refrigério. Pai bendito, continua conosco, pois é em nome de Jesus que nós te pedimos e cremos. Amém. Bendito para sempre seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito prazer e alegria que estamos nesta segunda-feira nos estúdios da Rádio Viva para mais uma apresentação do programa Ecos do Calvário. Este programa que tem o comprometimento de adorar o nome do Senhor Jesus e anunciar a sua gloriosa palavra. Já está conosco nosso amado irmão, historiador, irmão Kélio, e o Josivaldo, este excelente sonoplasta. Quero nesta noite cumprimentar os nossos amados irmãos com a paz do Senhor, abraçar o nosso querido historiador, irmão Carlos Castro, que tem um programaço no YouTube, e o título do seu programa é Tempo de Recordar. Então você pode, nesta noite, sintonizar lá no YouTube e procurar o programa Tempo de Recordar. Como também quero pedir aos amados irmãos para se inscreverem no canal do pastor Pedro Ribeiro. O nome é Pastor Pedro Ribeiro Contextualizado. Pastor Pedro Ribeiro Contextualizado. E também o nosso programa Ecos do Calvário, que está tendo uma aceitação muito grande. Já temos mais de 106 pessoas inscritos. Então você vai lá no YouTube e coloca EC Ecos do Calvário e se inscreva no nosso canal para a glória do nome de Jesus. E vamos começar louvando a Deus. Daqui a instantes estaremos abordando o capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses. O Júnior, servo de Deus, que estará na próxima segunda-feira aqui na rádio trazendo a palavra de Deus. Vamos só acertar alguns detalhezinhos e o irmão Lauro, servo de Deus, pregador do Evangelho, estará conosco pregando a palavra de Deus. Nesta oportunidade, quero cumprimentar o irmão Kélio com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, a todos os ouvintes do programa Ecos do Calvário. E vamos agora a uma maravilhosa reflexão da palavra de Deus, e no qual está em Provérbios capítulo 19, que diz o seguinte, 18. Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Num tempo em que hoje qualquer confusão contra criança é considerado algo daninho, nós precisamos estar atentos a uma coisa. O pai e a mãe
precisam estar atentos à vida do seu filho. Um grande engano que está sendo propalado por aí é de que pai e mãe não podem exercer autoridade porque isso oprime a criança. Certo pensador, educador brasileiro, estudado até hoje, ele propõe essa tese de que pais são figuras opressivas. Porém, a Bíblia, infinita em sabedoria, nos diz exatamente isso. Castiga teu filho enquanto há esperança. Significa colocar um paradeiro para que ele não se perca. Para que ele não esteja debaixo de maldição. O pai e a mãe que corrige seu filho de uma maneira equilibrada, porque a segunda parte do versículo 19 está dizendo: mas não te exceda a ponto de matá-lo. A Bíblia não defende espancamento de criança. A Bíblia defende que você, como pai e mãe, eduque, oriente seu filho com relação aos perigos da vida, as más amizades, o que ele vê na internet. Não é simplesmente ser um fiscal, é participar com amor do seu mundo. A perspectiva psicológica. Eu me lembro uma vez que alguém disse o seguinte: como é que a mãe em Israel educa o filho? Quando ele não se sai muito bem na escola, ela não chega dizendo seu burro, sua anta, seu legume. Ela diz o seguinte: meu filho, o pessoal ainda não entende a sua cabeça. Olha, baixa um pouquinho o teu nível para eles começarem a te entender. Aprende o que eles estão ensinando. Aí o que é isso? O menino se sente valorizado e ao mesmo tempo ele é estimulado pela mãe a aprender. Agora tem pai e mãe que, meu Deus do céu, conselho tutelar em cima, né? Um grande abraço, inclusive, para o pastor Natanael, né? Que deve ver cada coisa. E aí? Nós temos hoje, pastor José Ivan, pais e mães perdidos. Não sabe como educar filho, porque aí vem o Estado, quer prender, porque não pode bater, não pode espancar. O pai sou eu, e eu tenho responsabilidade sobre meu filho. O pai é você que está me ouvindo. Você tem responsabilidade sobre seu filho, não é o Estado. O que reza a Constituição? O Estado, ele tem o dever de dar educação. Quem educa, na verdade, dentro do lar é o pai. Tanto é que o pai tem que trabalhar com os educadores para educar o filho. Não é o Estado sozinho, como na antiga União Soviética ou em estados totalitários comunistas até hoje. Então, meus queridos, para finalizar, o pai, ele castiga, mas não espanca. Ele educa, coloca limite. Ele diz: o mundo não é seu. Existem regras. Quantas vezes, acho que uma frase perdida no tempo é essa, e nunca mais é falada. Sabe qual é? Meu filho, vem cá. Meu teto, minhas regras. E é isso, pastor José Ivan. 20 horas e 33 minutos em Fortaleza. Nascimento Aliança Ourive, ele comercializa, conserta, reforma ou fabrica objetos feitos de ouro ou de prata. Também solda, conserto de óculos, amolador de alicates e outros.
Mercado Central de Caucaia, box 10, telefone 98527-0371 ou 994-370331. Quero também abraçar e cumprimentar o nosso querido deputado federal, pastor Jaziel, e sua digníssima consorte, doutora Silvana. Deus os abençoe grandemente, pois tem feito um trabalho lá na Câmara Federal, doutor Jaziel, e em Fortaleza, doutora Silvana. E em Caucaia, o nosso vereador Mercinho, que tem tido uma atuação destacada no Parlamento Municipal. Deus os abençoe poderosamente. E vamos de mais um louvor, e após o louvor estaremos falando sobre o capítulo 4 de Filipenses. Ouviremos agora o cantor, quase todos que já partiram, né? Só não o Cícero Nogueira, mas já partiu o Eliezer Rosa, já partiu Luiz de Carvalho e já partiu Feliciano Amaral. Vamos ouvir agora Luiz de Carvalho, Madeiro Lavrado. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós lemos nesta noite o capítulo 4 de Filipenses. Paulo escrevendo para os irmãos de Filipos. O verdadeiro pastor, ele protege o seu rebanho contra os falsos mestres, contra as falsas doutrinas que visam desestabilizar a igreja do Senhor. Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta para os crentes de Filipos, que eram os filipenses, para que tivessem cuidado, prudência, porque os falsos ensinos estavam entrando na igreja. Então veja o que diz o capítulo 4, versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria é coroa, estai assim firmes no Senhor. Ou seja, não se afaste da presença de Deus, não se afaste da doutrina bíblica, não se afaste da Bíblia Sagrada, que é a inerrante palavra de Deus. Porque quando nós nos afastamos da palavra de Deus, nós somos alvos fáceis das heresias, dos ensinos contrários, irmão Kelly. Então Paulo tinha este cuidado, esta prudência com os irmãos de Filipos, e ele afirma: estai assim firmes no Senhor, amados. Fiquem firmes no Senhor, não deixem ser ludibriados por doutrinas heréticas, por doutrinas falsas, por ensinos falsos, porque esses ensinos, eles visam destruir a igreja de Jesus, irmão Kelly. Glória a Deus. Pai do Senhor, pastor José Ivan, mais uma vez, Pai do Senhor, aos ouvintes da gloriosa e bendita palavra de Deus. É uma realidade que existe nos tempos de hoje. E por que existe ainda tal coisa? Eu vou dizer, porque nós não temos tido tanto cuidado com o que diz as Escrituras. Agora, por quê? É um fenômeno interessante. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele coloca esse cuidado contra as heresias, porque já havia obreiros fraudulentos dentro da igreja de Filipe. Aí você tem irmãos confusos, não sabem para onde vai, onde deixa de ir. Mas por quê? É aquele defeito que está na parte de Hebreus, no capítulo 5, em que pelo tempo eles já deveriam ser experimentados, ou seja,
a palavra de Deus dando discernimento do bem e do mal de uma maneira total. É pela leitura da palavra de Deus. Vocês podem ler Hebreus capítulo 5. Agora por quê? É um bando de menino ainda. Fala uma coisa, aí ficam gaguejando, Por quê? Não tem a solidez, o alimento sólido, né? Como diz. Então o que está acontecendo? Tudo bem que, vamos colocar assim uma parte um pouco contexto histórico, porque a palavra de Deus era dividida em rolos. Hoje em dia você tem na internet. Antigamente a gente não usava a chave bíblica, a gente usa Google agora. Então não tem desculpa para você ser um analfabeto bíblico, meu querido e minha querida irmã. Tem até curso teológico de graça. E aí o pessoal vai para onde? Ver negócio de seita. Não, mas aí porque o irmão teve um revelamento assim, assado. A revelação geral, total e restrita é na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa que às vezes o pessoal fica utilizando como uma sabedoria de pessoal de ser sabido. O pessoal fica confundindo revelação individual, no qual Deus usa um irmão, uma irmã, através de profecia, confundindo com revelação geral, que é da Escritura. Só para dizer que a seita dele, as heresias deles são verdadeiras, são válidas. Eu ouvi isso. O que acontece? Você não pode pegar uma revelação individual e confundir com a geral. Mesmo porque em Apocalipse, no último capítulo 22, diz o seguinte: aquele que pega uma parte da profecia, retira a parte dessa profecia, será retirado também o quê? Sua parte na árvore da vida. Aquele que acrescenta coisas à Escritura, será acrescentado também o tormento eterno. Então, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter uma leitura bíblica diária e com qualidade. Não é fazer leitura dinâmica. O pessoal fica fazendo leitura dinâmica. Pronto, acabou, beleza, pá. A gente precisa ir conforme o Evangelho e exercitar o discernimento da palavra de Deus para sabermos o que é bem e o que é mal. Versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Então a situação já era danosa. E Paulo, na sua carta, ele orienta, ensina que Evódia e Sintique sintam o mesmo Senhor, ou seja, estejam firmados no Senhor, guardem o que aprenderam de mim. Lá mais na frente ele vai falar isso aqui. Aprenderam de mim e permaneçam firmes, fiéis às Escrituras, para não serem enganados e tirados da presença de Deus. Quantos hoje, contextualizando, quantas vidas que serviam a Deus, mas não tinham o conhecimento básico das Escrituras, vieram ventos de doutrinas, e estas pessoas que não tinham fundamento bíblico, fundamento teológico, saíram da presença de Deus e foram sugados, levados por esses ventos de doutrinas. Tem até deles ainda, irmão, que eu conheço, que vive, aliás, que está na nossa igreja, mas tem uma mentalidade, sabe de que doutrina? Adventista. Por exemplo, como o som da alma,
que é uma verdadeira heresia, o som da alma, não tem respaldo na Bíblia Sagrada. Então, são ensinos que trazem confusão na mente daqueles que não têm um conhecimento, pelo menos básico, das Sagradas Escrituras. Então, a igreja de Filipos estava passando por este problema. Já queria entrar esse problema na igreja de Filipos, irmão Kennedy. Já estavam, basicamente. Basicamente é. Já estavam entrados. Você vê o capítulo 3, o absurdo, ó. Paulo avisa, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Eram os legalistas. Aí você citando o Adventismo do Sétimo Dia, pois é, o rapazinho do Adventismo do Sétimo Dia falando, confundindo a revelação geral com revelação individual. Meus irmãos, a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Olha, a pior heresia que existe naquele recanto legalista, sabe qual é? É a do juízo investigativo. Sabe por quê? O juízo investigativo consiste em dizer, Jesus concluiu sua obra expiatória no céu em 1844. Mentira! Jesus falou categoricamente em João 19:30, Pai, está consumado. Não tem essa de dizer que, não, porque foi desculpa. Meu Deus do céu, quando a gente for estudar sobre as heresias, eu vou dizer cada coisa aqui. Sério, o pessoal vai ficar meio bravo. Mas é verdade, tem que comprovar. Mas olha, como é que a heresia dentro da igreja ela causa confusão? Demais. Aí você falando sobre Evódia e Sintique, lembra as brigas teológicas que às vezes o pessoal tem dentro da igreja, arranca rabo. Não, porque é assim, porque é desse jeito, porque é assado, porque é isso, porque é aquilo. Se fossem pelo menos como o que aconteceu entre Paulo e Barnabé, o que aconteceu? Paulo e Barnabé tiveram um desentendimento por causa de Marcos, e aí eles chegaram quando, olha meu querido, tá bom, você quer ir com Marcos, eu não quero trabalhar com Marcos. Então vai, sabe, Jesus abençoe, sabe, vá. E aí cada um seguiu o seu caminho. Mas tem gente dentro da igreja que gosta de... Sabe, é por isso que Paulo ele fala cães. O que é cão? Cão é aquele que faz questão de brigar. O cara pega, faz questão de brigar só pra apurrinhar a gente. E é inacreditável isso. É por isso, meus queridos, que as heresias sempre tem essa coisa da dissensão, de separar. E aí, por isso que nascem aí desigrejados, que na verdade se juntam para formar outras igrejas. Então, quer dizer, o que eles falavam no começo se contradisseram. A má interpretação é a mãe de todas as heresias. Você observa no capítulo 4 e 12 de Hebreus, dos dois gumes que falam, né? Isso. Então, um gume é a interpretação, o outro gume é a aplicação. Se eu interpreto corretamente, eu aplico corretamente. Se eu, aquele gume, eu entendo de forma errada, eu interpreto fora, porque a Bíblia é análoga. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso. Então, se eu interpreto errado, eu vou aplicar errado, irmão Kelly. Então, aí é o problema. Então, eu vejo gente hoje que, sem base bíblica, são dogmáticos nas suas teses, defendem. Essa é a verdade. Mesmo a Assembleia de Deus, alguns que têm a mentalidade do ensino adventista, são dogmáticos em defender, por exemplo, o sono da alma. Ora, dogmático é aquela coisa absoluta, e não é verdade. Então, é perigosíssima as heresias, ela é danosa, ela causa problemas seríssimos na igreja, e o Paulo tinha essa percepção e orientava os irmãos a não cederem às heresias, mas
rechaçarem, não admitirem, não aceitar as heresias, porque elas são influenciadas, sabe por quem? Por Satanás, porque ele quer ver a igreja desestabilizada, a igreja quebrada, a igreja cheia de igrejinhas dentro dela, cheia de facções dentro dela, irmão Kelly. Aí a complicação é grande. Glória a Deus. Rapaz, com certeza o tempo passa, o tempo voa. E não é nem poupança Palmeirense, olha. Mas, meus queridos, falando sério, é de fato perigosíssimo. Tanto é que, na verdade, quando a gente vai observar, por exemplo, o que tem de comum em Filipenses, tem de comum em Coríntios, 1 Coríntios, era o pessoal digladiando. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de não sei quem, tá? Eu sou de Apolo, não sei de onde. Eu sou de Cristo, que eu não obedeço nenhum. Quer dizer, fica uma balbúrdia, uma coisa horrorosa. E só para você ter uma ideia de como isso traz de dano, a coisa, ela fica séria que o pessoal briga, vai embora, bate pé, se rebela. Mas quanta história tem sobre cara que se rebelou. Muitas. Meu Deus do céu, o cara pega, se rebela. E ainda quer igreja depois. Não quero, não sei o quê. Então, não, calma. Ninguém está gritando com você. Enfim. Mas olha, queridos, poxa vida, já são só 7 minutos agora, mas rapidamente. O versículo 3 diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Gente, o que estava acontecendo? Estava se desintegrando a igreja, porque veio um e diz: ei, isso aí não é nada disso não, ei, isso não é nada daquilo não, isso aí é bobagem que ele disse, tem que, não, é assim. Quando Paulo ele chama os bereanos de sábios, não foi à toa, porque os bereanos eles assistiam o culto, prestavam atenção, anotavam, chegavam em casa, leitura bíblica, não ficavam só engolindo qualquer coisa. E é um defeito que até hoje tem dentro da igreja. A igreja primitiva sofria esse defeito, até hoje se tem. E olha que a gente tem uma tecnologia tão boa para a gente fazer uma pesquisa rapidinho e aí o pessoal não aproveita. Por quê? Desleixo na palavra de Deus. É verdade. Sem conhecimento da palavra de Deus, quando vem a heresia, ele não sabe nem discernir e nem tem argumentos bíblicos para combater e repreender aquelas heresias. Você vai para Adventista, é verdade. Jeová. Já estamos no final do programa, meus amados irmãos, o tempo voa rápido. Ainda estamos no versículo 4, que diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. Glória a Deus. Vamos concluir o programa agora. Já faltam 5 para as 9 horas. Vamos orar pelos nossos amados irmãos. E na segunda-feira, com a permissão de Deus, estaremos com o irmão Lauro Júnior, que irá pregar a palavra de Deus. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus maravilhoso, te agradecemos por este programa, que esta palavra tenha sido de alerta para aqueles irmãos e irmãs que aceitam todo tipo de ensinamento, que aceitam todo tipo de doutrina, sem fazer a devida filtragem. E a devida filtragem é conhecer a palavra de Deus e não aceitar esses ensinos que visam desestabilizar a igreja do Deus vivo. Pai, dá a esses irmãos graça, sabedoria, conhecimento da Bíblia, que eles leiam a Bíblia, que eles peçam ao Espírito Santo para ajudá-los, para interpretar a Bíblia corretamente, pois temos visto hoje tantas pregações absurdas, pregações cheias de conjecturas, pregações cheias de heresias, falam que não tem na Bíblia. Meu Deus, é uma verdadeira confusão, mas a igreja verdadeira, a igreja que ama Cristo, que conhece a Bíblia, não se deixa ludibriar por esses ensinos mentirosos, falaciosos, que visam exatamente destruir a igreja do Deus vivo. Pai, nos dá força e nos dá graça.
Abençoe o irmão Kelly, sua mamãe, o irmão Josivaldo, sua família, a minha família, as famílias dos irmãos, aleluia, todos aqueles que estão ligados no nosso programa. Que Deus os abençoe gloriosamente, que o poder do Senhor se manifeste nestas vidas. Pai bendito, também te pedimos por aqueles que estão enfermos, meu Deus. Quantos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, nas UTIs, e as famílias sofrendo, chorando. Deus de poder, estende as tuas mãos e repreenda esta enfermidade, este vírus maldito, e traz refrigério, paz, lenitivo para os corações daqueles que necessitam da bênção de Deus. Pai, abençoa a nossa igreja, nosso pastor Erivelto, os pastores, as nossas famílias e todo o povo de Deus. Receba a bênção de Deus e que a paz de Cristo inunde a cada coração. Bendito Deus, te louvamos e queremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero suas rapidinhas. Glória a Deus. Considerações finais. Meus queridos, basta a graça que é em Cristo Jesus, porque todos nós que cremos no Senhor Jesus sempre vivemos debaixo da graça dele. Eu vou dizer para vocês: cuidem da sua vida espiritual, porque os tempos são difíceis. Pessoal fazendo exercício, ginástica mental teológica, e ainda tem gente que fala que esse ou aquele é homem de Deus, blasfema contra o Espírito Santo, que é uma desgraça, mas aí falam que é homem de Deus. Homem de Deus aonde? Qualquer tempo eu vou falar algumas coisas aqui acerca desses blasfemadores, mas já está quase no final do programa. Eu digo para vocês: Jesus os abençoe debaixo do sangue de Cristo, e a palavra de Deus, ela é que exercita nossa mente e nosso espírito para o verdadeiro discernimento do bem e do mal. Glória a Deus. Final de programa. E lembre-se, a Bíblia é para ser lida, crida e praticada. Que a bênção de Deus, a paz de Cristo inunde o teu coração. Amém. Você ouviu o programa Ecos do Calvário. Produção, direção e apresentação, Pastor José Ivan.